há uma coisa que me está a começar a incomodar nos jogos. E este assunto específico, que eu já vou dizer qual é, deixa-me só manter aqui um bocado de suspense. Eu sinto que muita gente não fala sobre isto e sinto que ainda mais gente, se calhar uma grande maioria, não tem bem a noção do que é que isto quer dizer. E eu vou explicar. Há uma pergunta que quase ninguém faz, mas que começa já a quase a ser impossível de ignorar, porque no que toca a jogos, tudo o que nós queremos fazer é chegar a casa, ou estamos no nosso mood e vamos jogar o nosso multiplayer, o nosso single player, o que for, e pronto, e jogamos o nosso jogo porque o nosso jogo está ali, não é? É só ligar a consola ao computador e podemos só jogar. Mas, e se o gaming já não for só entretenimento? E se neste momento houver milhões de pessoas a participar numa economia que, atenção, não é propriamente real, mas que também não é somente virtual? Hoje vamos falar de skins, vamos falar de mercados digitais e de dinheiro que não existe, mas que tem valor, que é weird de pensar, se pensarmos assim um bocado mais a fundo. E acima de tudo, vamos falar de uma coisa muito simples, que é o gaming está a tornar-se uma economia paralela. Eu sou o Rodrigo e este é mais um episódio do podcast Game Over Portugal. Se fores como eu e jogas regularmente, já viste isto a acontecer. O que eu vou dizer não é uma novidade, mas eu acho que me exige a pensar um bocado sobre o que acontece por trás dos jogos e não diretamente. Portanto, tu compras uma skin num jogo, ou abres uma caixa, um loot, ou desbloqueias um item que é bastante raro. E naquele momento aquilo tem muito valor, porque tem, mas não porque melhora o jogo, mas apenas porque é raro. Pode ser a maior porcaria de sempre que já viste. Pode ser, vou dar um exemplo de um jogo que eu jogo, League of Legends. Por exemplo, pode ser a skin mais podre que tu podes encontrar no League of Legends e há muitas. Há skins que eu tenho a certeza que foram feitas no fucking Paint. No entanto, por mais pixels que tu notes no teu ecrã, aquela skin vale algum dinheiro ou muito dinheiro, consoante a skin que for, obviamente, mas porque é rara, não porque é bonita, porque a skin é nojenta, mas é porque é bonita. No entanto, não tem valor nenhum, porque é virtual, não é uma coisa real, não é? E o valor que lhe é atribuído não é porque a skin existe por si, porque a skin provavelmente não vale o dinheiro que normalmente as skins valem, mas porque, ponto número 1, é rara, ponto número 2, alguém a quer. Isto dá valor. É aqui que começa o problema. Ou melhor, é aqui que existe uma mudança no que toca a este shift de skins que valem dinheiro ou que não valem dinheiro. Durante muito tempo os jogos eram muito simples. Tu compravas, sei lá, um CD, por exemplo, ias, sei lá, à Vorten ou outro sítio qualquer, compravas o teu CD e depois jogavas e depois acabava o jogo. Ou então, sei lá, vamos falar de Sims, por exemplo, que é um jogo offline. Pelo menos na altura o Sims 1, tu compravas o CD de Sims 1, jogavas o Sims 1 e jogavas para sempre, pronto. Mas a ideia está aqui, tu compras o jogo e jogas e depois acabas. Hoje não é bem assim, porque hoje as coisas têm que render. Tu hoje tens skins que custam dezenas, centenas ou até milhares de euros. Contas que são vendidas a toda a hora. Tu vais a um site como Instant Gaming ou, sei lá, um qualquer e queres um jogo, mas não está em promoção. O mais provável é que vais a esse site e encontres uma conta que está a metade do preço ou mais ainda. Portanto, é muito fácil. Há muitas contas a serem vendidas todos os dias de todos os jogos, tudo e mais alguma coisa. E tens que circulam entre os jogadores como se fossem bens. Portanto, isto acontece, nós sabemos, nós também compramos skins e coisas do género em muitos jogos. E também sabemos que isto faz parte de qualquer jogo, pelo menos de muitos jogos que nós jogamos multiplayer, por exemplo, online, sabemos que isto faz parte, já estamos mais que habituados. No entanto, isto não faz parte da ação de jogar. Isto faz parte de toda uma coisa que começou a crescer e que agora é um puro sistema económico. Mas vamos começar pelo que é mais óbvio, que são as skins. À primeira vista parecem só skins, nada de especial. São cosméticos, não é? São só visuais, não mudam gameplay nenhum, mas na verdade são muito mais do que isso, porque uma skin, especialmente se for rara, pode dar aquele status, não é? Dar aquele flex, que é uma pessoa quer muito dar aquele flexinho ali, com uma skin de uma arma, por exemplo, como acontece no CS ou como acontece no Valorant, ou de uma skin, por exemplo, da Lux ou da Jinx, como as mais recentes, as Exalted, skins caríssimas que não valem questão daquilo que tu pagas na Riot, mas que tu mostras a outros jogadores que tu conseguiste aquela skin e gastaste muito dinheiro naquela skin. Logo em League of Legends, que a probabilidade de tua conta ser, sei lá, eliminada ou bloqueada é tipo 1 em 3
É uma coisa ridícula. Aliás, quantas pessoas eu conheço e que jogo com e que são meus amigos e que já tiveram, sei lá, 2 contas antes porque foram bloqueadas, porque não conseguiram recuperar por algum motivo. Portanto, tu sabes que dá status, sabes que mostra tempo investido, sabes que mostra dinheiro gasto e isso transforma essa tal skin em algo que é muito valioso. Não no jogo, mas para as pessoas. E quando algo tem valor para as pessoas, aí sim cria-se um mercado e é exatamente isso que está a acontecer atualmente nos jogos. Hoje existem mercados inteiros à volta de itens digitais. Os jogadores compram, vendem, trocam. É um mercado mais óbvio. Assim como me lembro, por exemplo, tens a Steam, porque tu jogas, sei lá, vou dizer PUBG ou Counter-Strike 2 e são jogos que, especialmente Counter-Strike 2, giram muito à volta do mercado da Steam. Já houve muitas a fazer muito dinheiro a vender caixas e a vender skins de armas. E alguns até especulam. Sim, especulam, ou seja, compram algo porque acham que vai valorizar e quando valoriza, vendem a um preço estúpido. Portanto, isto acontece e muita gente faz isso e até quantas vezes não ouvimos falar de pessoas, ou até fazemos isso, até eu faço isso, que portanto, tem uma caixa ou alguma coisa, eu não vou abrir aquela caixa, mas se a caixa valer a pena, ou se for alguma coisa rara, por exemplo, quando eu digo caixas, estou obviamente a referir-me a Counter-Strike 2, temos a caixa ali guardadinha, não é? À espera que ela valorize, e aí quando valorizar nós fomos no market porque nós não queremos aquela caixa para nada, queremos só vender para comprarmos jogos na Steam. É isto que nós fazemos, lá está, é um mercado. Nós olhamos para estas caixas como se fossem tipo uma ação, ou como se fosse cripto, ou como se fosse imobiliário, não é? Só que não, é um item de um jogo e mesmo assim há pessoas a ganhar muito dinheiro com isto e outras obviamente a perder também dinheiro com isto, como tudo. E aqui entra a parte mais interessante, que é o valor virtual e o valor real, ou seja, a relação entre os dois. Mas o que é que define o valor? Porque é que uma skin pode valer 5 euros e outra pode valer 5.000 euros? A resposta é muito simples e basicamente é escassez e procura. Embora haja nuances, porque portanto, se uma skin for rara, obviamente que há muito menos do que qualquer outra skin, então isso aumenta a procura e isso aumenta a vontade das pessoas de quererem essa skin, de adquirirem essa skin. E é basicamente como no mundo real. Mas há uma diferença importante, é que nada disto existe fora do sistema, fora do jogo. Se o jogo fechar, acabou. Se a empresa decidir fechar ou se acontecer alguma coisa, acabou. E se, por exemplo, fores banido e não tiveres a tua conta, acabou também. E estamos a falar hoje em dia que é muito fácil, nos jogos especialmente, como por exemplo League of Legends, é muito fácil a tua conta ser banida. Na Steam, eu já vi contas a serem roubadas e assim, mas assim consegue recuperá-las porque nós temos forma de manter a segurança das nossas contas. No entanto, também há um fator muito importante que é a própria Steam, a Valve, é muito boa a recuperar contas. Não é como outras empresas que tu perdes a conta, tipo a Microsoft ou assim, que já me aconteceu, a minha conta da Microsoft já foi roubada, com jogos lá dentro. Eu não sei como, porque eu tinha tudo em dia, incluindo a segurança de 2 fatores ativa, e quando eu mandei e-mail à Microsoft e disse passa-se isto, eu não tenho a minha conta, não consigo entrar, o e-mail foi mudado, o meu número de telemóvel foi mudado, foi tudo mudado e eu tenho todas as seguranças que a Microsoft oferece ativadas. Portanto, não sei o que é que se passou. A Microsoft, por favor, resolve. O e-mail que me enviaram da Microsoft foi dizer que a minha conta não era recuperável e que eu podia ir a tribunal ou falar com a União Europeia ou whatever. E eu fiquei a pensar, eu não vou dar-me esse trabalho para recuperar a minha conta, honestamente. O que eu fiz foi, eu tinha lá jogos de facto na conta da Microsoft e pensei só, nesse caso vou só lixar-me para esta conta e vou comprar os jogos que realmente eu jogo, mas noutra plataforma. Daí ser muito importante ter jogos fora da mesma plataforma, porque se ficas sem essa conta é muito complicado, ou então contas como a Steam, que pelo menos eles do seu trabalho veem valor nas contas e ajudam-te a recuperar a conta definitivamente, o que ajuda bastante, não é como estas empresas que ficas sem conta e depois ficas a arder, não é? Porque não te recuperam a conta, dizem que a conta é impossível de recuperar, ou então que violou termos e que pronto, não podem fazer nada, está fora das mãos deles. Eu recebi um e-mail, entretanto, muito estranho, de supostamente ser da Microsoft, a dizer que precisavam dos meus dados pessoais, eram tipo dados pessoais daqui à China, só faltava entregar também a minha prova de nascimento ou assim. Não, eu não vou fazer isto, eu vou só fechar a minha conta e vou comprar os jogos que quero outra vez. É chato, mas teve que ser noutra plataforma. E foi isso que eu fiz e tchau Microsoft. No entanto, a app da Xbox continua a ser a minha app favorita para jogos. Tem boas apps, o que é que eu posso dizer? O meu ponto aqui é que tu estás a investir tempo e dinheiro em algo que tu não controlas e que se calhar não é bem teu. E mesmo assim, nós fazemos isso a toda a hora, sem pensar
que essas consequências podem acontecer. Nós gostamos de sentir que algo é nosso, não é um sentimento novo, não é? Mas no gaming moderno, lamento informar-te, trago más notícias porque nada é, praticamente. Tu não tens essa skin que tu gostas muito, tu não tens aquele item que gostas muito, tu não tens sequer a tua conta quase. O que tu tens é o acesso a tudo isto, não é? Isto muda um bocado a nossa perspectiva, porque numa economia real, do mundo real, nós temos direitos. Aqui não é bem assim, aqui depende um bocado das empresas. E isso cria uma economia que é muito frágil, mas nós somos gamers, então queremos jogar sempre e isso faz com que a economia seja ao mesmo tempo muito ativa. Agora, e como eu mencionei há pouco, nem os próprios jogos que tu jogas são teus, porque, por exemplo, vais jogar um jogo que está na tua Steam, tu não tens o jogo propriamente, tu tens uma licença que a Steam te dá para tu poder jogar. Isto é um bocado chato de se pensar, porque se um dia o jogo acabar, e eu tenho um episódio do podcast sobre isto, vocês podem procurar aí, se um dia o jogo acabar, ou se os servidores fecharem, ou se a Steam for à falência, o que eu duvido que aconteça, mas vamos imaginar que acontece. No entanto, jogos já fecharam, servidores já fecharam, e os jogos desaparecem simplesmente da tua Steam. Há movimentos ativos neste momento pelo mundo fora, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América, que basicamente o que fazem é mostrar às pessoas que quando compram um jogo, o jogo tem que ser teu. E quando ele fecha, o jogo tem que arranjar uma forma, neste caso o developer, tem que arranjar uma forma de tornar o jogo pelo menos acessível de forma offline. E eu acho isto muito bem pensado, porque tu não compras um jogo de 50€ e depois, passado uns tempos, o jogo fecha e tu ficas a arder. Tens o jogo ali só a existir, podes clicar, o executável não abre. Isto aqui é um problema. Mas agora vamos falar de um ponto que se calhar também muito pouca gente fala, que é o tempo. Tu não pagas com dinheiro só, tu também pagas com horas, não é? Fazes grind, missões diárias, eventos, fazes isso constantemente, todos os dias, e esse tempo transforma-se em valor. Uma conta com centenas de horas vale muito mais, como é óbvio, não é? Um item difícil de obter vale muito mais. Ou seja, o jogo não é só vender coisas, estás a transformar o teu tempo em moeda, e isso é algo que vale dinheiro, como é óbvio, e que tem muito valor para muita gente, especialmente se queres vender a tua conta. Se quiseres vender uma conta da Steam com um jogo específico, por exemplo, ou queres vender a tua conta de League of Legends, ou de Valorant, ou de Counter-Strike, tu vais estar interessado no tempo que aquela conta tem e vais estar interessado no rank que aquela conta tem. Isto é algo que as pessoas se interessam especialmente em jogos, como eu falei agora, que são muito populares em esportes. Se juntares tudo isto, tu tens bens digitais com muito valor, tens mercados que são extremamente ativos, tens pessoas a comprar e a vender todo o dia e toda a noite e tempo convertido em dinheiro. Isto basicamente é a definição de uma economia, e nós estamos a falar de conceitos económicos aqui sem tocar em nomes, mas isto é puramente um mercado económico. Não é talvez uma economia tradicional, é uma economia paralela, não é? Mas funciona lado a lado mesmo do mundo real, portanto com regras diferentes obviamente e riscos diferentes, mas é uma economia que mexe com muito dinheiro, muito tempo e muitas pessoas. Mas eu tenho uma questão que é, para onde é que isto vai? É que eu lembro-me que jogar era tão stress-free, não era? Nós podíamos pegar o nosso comando, ligar o nosso computador, fazer o que quiséssemos. Eu lembro-me de tempos que jogar nunca envolveu dinheiro, a não ser quando eu comprei o jogo. A partir do momento em que eu comprei o jogo, para mim, não envolvia sequer dinheiro nenhum, não é? Uma pessoa sente um bocado que tudo agora é à volta de dinheiro, e os jogos têm que ser feitos para render, e quanto mais tempo estão ali, mais seasons, mais coisas, mais DLCs, quanto mais render melhor. E vais a ver, que é o que acontece agora, tens jogos que saem todos os anos e que pouco muda, ou então tem jogos que saem década a década, e nós temos exemplos desses, como eu falei no episódio anterior, como o GTA, por exemplo, está a render até agora, muito, aquilo está a alimentar a Take-Two, como sei lá o quê. E jogos como os The Sims 4, se não me engano, já saiu há mais de uma década, se calhar, e tudo o que eles fazem é lançar DLCs atrás de DLCs e adiciona conteúdo novo. Mas pronto, não é? A base continua um bocado a mesma. Eu sinto que há dois caminhos possíveis aqui. É que este tipo de economia continua a crescer, porque se existe é porque alguém está a lucrar com isto. Há mais mercados, mais valor, mais integração com o mundo real, porque não é? Não funciona uma coisa sem a outra, quanto mais dinheiro melhor. O outro é que começa a haver regulação, não é? Começa a haver limites, começam a haver regras, começa a haver controlo. E isto está a acontecer e vai acontecer especialmente na Europa. Porque se há uma coisa que está a acontecer também, não é só... Eu quando digo isto de limites, regras, controle, não é por causa dos jogadores em si, porque os jogadores provavelmente são os coitadinhos. Quem ganha dinheiro não são os jogadores propriamente, e quando ganhas dinheiro com isto é 1 em cada 100 ou mais, portanto não é propriamente o jogador que lucra com esta economia paralela, mas sim quem distribui os jogos. Portanto, o problema disto tudo
é que empresas como, por exemplo, a Riot ganham imenso dinheiro ao fugir das regras. Eu não estou a falar só de economias paralelas, mas, por exemplo, o facto de não haver regulação do que os jogos fazem na Europa, na União Europeia neste caso, o problema é que as empresas abusam. E nós vemos cada vez mais gachas e cada vez mais jogos que têm algum tipo de gambling, e é cada vez mais constante, é cada vez mais óbvio o que eles estão a fazer. Tu vais, por exemplo, comprar uma skin à Riot, vamos dar um exemplo. Tu queres comprar, por exemplo, um Game Pass que custa, acho que é 1650, se não me engano, de RPs. Portanto, tu vais comprar um pass que custa 1650 RPs e tu não os tens. Portanto, o mais óbvio a fazer é ir à Store e comprares 1650 RPs. Não dá. Tens de sempre comprar mais. Isto faz com que a Riot receba mais dinheiro e tu recebas mais RPs, obviamente, mas vais ter ali RPs que estão um bocado à toa, porque vai-te sobrar 100 ou 200 e ficas um bocado tipo naquela, ok, o que eu faço com isto? Não sei. Ficam aqui até eu voltar a comprar mais RPs para conseguir gastar aqueles que eu já tinha no número certo. O problema é que provavelmente, só se tiveres muita sorte ou fizeres bem as contas, mas provavelmente com a falta de opções que tens em número de RPs que podes comprar, por exemplo, na Riot, tu não vais fazer grande coisa, porque só podes comprar aqueles X de RPs que a Riot permite comprar. Vais sempre ter ali algum RP que é dinheiro, que é a moeda paga do jogo, sempre repousado à espera da próxima compra, para que provavelmente consigas reduzir esse número de RPs, ou então fica ali para sempre. Pronto. Há uma estratégia que os jogos têm e que isto não é regularizado por ninguém. Nem estou a falar só dos passos, mas de uma skin. Tu não consegues comprar uma skin se não tiveres os RPs certos para a skin. Tu vais ter, por exemplo, sei lá, 600 RPs para uma skin que custa 1350. Tu vais ter de comprar algum valor para acrescentar esses RPs. E estamos a falar de uma skin épica. Parece o nome, para quem não joga LoL, parece um nome extraordinário porque é épico, mas uma skin épica é tipo uma skin normal. Tu vais ter de cobrir o valor que resta dessa forma. Então vais ter de estar sempre a pôr dinheiro real e o jogo incentiva-te a isso, quer sem qualquer publicidade, sem fazer nada. Portanto, isto é psicológico. Eles mexem com a nossa cabeça. E é por isso que é muito importante a União Europeia ter limites, ter regras e ter controle sobre tudo o que acontece nos jogos, porque senão as empresas começam a mandar mais que a União Europeia e que os países, isso não pode acontecer, não é? Vão começar a agir numa de Elon Musk e de Mark Zuckerberg, e isso de facto não pode acontecer porque nós somos os principais afetados com isto. No meio disto tudo, fica a pergunta: tu estás a jogar ou estás a participar neste esquema económico? Porque hoje é difícil separar as duas coisas. O gaming mudou muito desde há uns anos para cá e já não é só diversão e, sabes, sentir aquela cena de vir para casa e jogar um jogo que tu compraste uma vez e que não gastaste mais dinheiro nele. Claro que há jogos free to play, tu podes jogar sem free to play. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que joga Throne and Liberty e ele joga o jogo e nunca pôs um tostão. Portanto, é que ele foi só farmar dentro do jogo. Isto é possível, nem todos os jogos é possível, porque há muitos jogos que, não digo impossível, mas que é muito complicado ganhar de alguma forma a moeda paga, então tens que pôr sempre dinheiro lá, ou então jogas sem moeda paga e provavelmente a forma como vais escalar dentro do jogo vai ser muito mais difícil, ou se fores como eu, gosta de cosméticos, muito cosméticos, o que vai acontecer é que tu vais ter de pôr dinheiro se não houver uma forma de ganhar cosméticos dentro do jogo. Já não é só fun and games, é money and games. Os jogos são já muito mais sobre valor, sobre tempo e sobre dinheiro, mesmo que não pareça, mas a realidade é esta. Eu quero saber a vossa opinião, quero saber o que é que vocês acham. Se gostaste deste episódio, já sabes, partilha, segue o podcast, que está nas plataformas habituais, neste caso Spotify e Apple Podcasts, e diz-me o que é que tu achas. Quero mesmo saber para ti se isto é uma evolução que nós estamos à espera, que queremos como gamers, ou seja, se os jogos estão a ir para a direção certa, em que vale tudo basicamente e o que conta é o dinheiro, ou se estas plataformas todas estão em longe demais e se calhar não é bem o que nós estávamos à espera em relação aos jogos em si, porque quando eu jogo um jogo eu não estou a pensar propriamente nos pseudocrimes que a plataforma está a fazer, até porque muitos deles provavelmente nem sabemos sequer, mas sinto que tudo está a interligar-se. E se já repararam, eu já fiz também um episódio sobre isto anteriormente no podcast, os Game Passes e as plataformas de streaming de cloud estão cada vez mais caras e as empresas estão a empurrar-nos cada vez mais para uma plataforma de subscrição. Temos a Netflix, por exemplo, que agora vai entrar com jogos também. Temos a Ubisoft Plus, temos o PS Plus, que nem sequer podes jogar online se não o tiveres. Temos os serviços online da Nintendo, temos o Game Pass da Microsoft, da Xbox. Algo interessante, porque neste momento uma responsável pelo Game Pass da Xbox já disse que acha que o Game Pass está muito caro para muita gente, e isto é uma noção muito rara vinda de uma empresa tão grande, não é?
especialmente da Microsoft, pelo menos tem essa noção. E eu sinto que estamos cada vez a avançar para algo que é mais à base de subscrições e menos à base de conteúdo que é teu. Portanto, nada fica teu, não é? Parece que é tudo um fantasma. Parece teu, como ilusão. É uma ilusão porque tu entras no teu computador, ligas a tua Xbox, ligas a tua PlayStation, o que for, e tu tens lá os jogos, podes só clicar play e jogar. Mas a verdade é que não é bem teu, a não ser que os tenhas fisicamente, eles não são bem teus. E se reparares, há cada vez menos jogos físicos à venda. E mesmo jogos físicos, que é o que está a acontecer agora, por exemplo, com a Nintendo, os jogos da Nintendo, especialmente os da Nintendo Switch 2, tu compras o jogo físico, mas esse jogo não tem o jogo em si, tem uma key para poder jogá-lo, portanto nem sequer físico já é teu. Há toda uma economia que nós às vezes passa-nos ao lado só e nós só aceitamos porque é que vamos fazer, não é? Somos meros gamers, somos só aqui a jogar, não queremos mais nada, não temos problemas com ninguém, não há bifes com empresas, embora haja, e nós temos sempre aquele ódio de estimação. O meu, por exemplo, um dos meus ódios de estimação, por exemplo, é a Nintendo, embora eu adore Pokémon, sou muito fã de Pokémon, mas a Nintendo é uma empresa que vem a diabo e escolha. Eu consigo falar muito bem sobre Pokémon, com algumas críticas, obviamente, que eu tenho sempre uma opinião sobre alguma coisa, como toda a gente, mas a Nintendo em si é um pequeno devil, especialmente nas decisões que toma, que eu fico um bocado à toa às vezes com cada coisa, mas pronto, isto é outro assunto para outro possível episódio do podcast, talvez sobre a Nintendo, quem sabe. Mas já sabes, partilha, segue o podcast e diz-me o que é que tu achas. As minhas redes sociais estão na bio da plataforma onde estás a ver este podcast. Eu sou o Rodrigo e este foi o Game Over.